Psicologia Financeira, o livro que mudou a minha vida e mudou a minha forma de ver dinheiro, principalmente, e que eu recomendo fortemente que você leia. Tem livros realmente que impactam nesse patamar a vida de alguém, a vida do empreendedor. Eu tive esse momento com um livro que eu já falei dele aqui, que é o Pai Rico, Pai Pobre, quando eu era novo, quando eu tinha 14, 15 anos, para entender o conceito de ativos, para entender mesmo o conceito de criação de riqueza. Mas no livro Psicologia Financeira eu me conectei muito, principalmente por estar numa fase muito diferente de vida, onde eu penso de forma mais pragmática, mais sobre querendo entender mais o que realmente as coisas custam e como se constrói riqueza e valor e liberdade financeira, que é o meu principal objetivo hoje em dia e que eu já caminho para isso, graças a Deus. Mas quais são esses pilares desse livro que realmente impactam e vão fazer com que você também tenha muito resultado se você opte por ler, depois de ouvir um pouco aqui do que eu tenho para te dizer sobre ele? O primeiro ponto é que construção de riqueza é muito mais sobre comportamento do que sobre inteligência. Ele faz até uma comparação muito interessante entre executivos formados em Harvard, Stanford, das Ivy Leagues dos Estados Unidos, né, que morreram em 2018, se eu não me engano, que foi a mesma data que morreu, acho que 2016 ou 2018, um faxineiro nos Estados Unidos que deixou uma herança de 8 milhões de dólares. Eu esqueci o nome dele aqui, mas eu já falei dele em outro momento, mas só para fazer essa comparação de novo. Por quê? O faxineiro, ele teve um comportamento durante a vida toda que fez com que ele terminasse a vida milionário. Não, assim, na minha visão, é um outro extremo, porque ele nem usufruiu do dinheiro que ele mesmo construiu, mas ele investiu durante 30, 40 anos no S&P 500, que é a bolsa dos Estados Unidos, que só cresceu. Com isso, a fortuna dele cresceu. Então, foi sobre o comportamento. Ele teve disciplina em investir todos os meses durante 30 anos e terminou multimilionário. Enquanto executivos da mesma idade, mais ou menos, da mesma faixa etária, que morreram na mesma época, tanto de Harvard quanto de Stanford, alguns até deixaram dívidas. Então, o que isso nos mostra? E olha que alguns eram até formados em finanças, análise financeira e coisas que têm a ver mesmo com investimento. Isso nos mostra um conceito muito interessante, que no financeiro, nas finanças em si, diferente do que você não vai esperar que um médico, né, que venha alguém e faça uma cirurgia melhor que um médico, mas pode vir alguém investir dinheiro melhor do que um analista financeiro, simplesmente por causa do comportamento, que foi o caso desse cara que deixou essa fortuna sendo faxineiro, enquanto outros deixaram dívidas sendo executivos de empresa. Então, para reforçar o pensamento de que sucesso financeiro é mais sobre comportamento e menos sobre inteligência, você ter disciplina, você viver dentro dos padrões que são possíveis, na realidade que você tem naquele momento, para poder viver uma realidade melhor no segundo momento, tudo isso faz muita diferença e não é o praticado no nosso mercado, principalmente no nosso mercado digital, onde tanto se vende sonho, onde se aluga carro para mostrar um lifestyle que não é real, onde, cara, se aluga relógio, se paga para tirar foto dentro de jatos privados só para mostrar uma realidade de vida que não é a realidade da pessoa. E isso é uma insanidade, porque acaba por influenciar jovens com sangue no olho, tipo vocês, que possam pensar que isso é real e que isso é, cara, muito alcançável e muito fácil, porque por mais que seja alcançável, o estilo de vida dessas pessoas provavelmente vai levar elas para um buraco em determinado momento, porque é um estilo de vida de ostentação, de gastar mais do que se deve ou do que se, sabe, do que é realista, tanto por mais que ela tenha uma realidade onde ela esteja ali fazendo muito resultado no digital, porque tem tantas outras que tem muito resultado no digital e estão há muito tempo e que não fazem esse tipo de palhaçada e que tem um resultado muito maior. Eu tive num evento recentemente, tive a possibilidade de conhecer o dono da Hotmart, que é o JP, no evento, e ele é o cara mais bem sucedido do digital brasileiro. Tem gente que pensa aí que é Thiago Fint, que é uns bobo aí do digital, e cara, na verdade, um cara como o JP é um cara com uma empresa com valuation bilionário, é alguém que já tá na casa dos bilhões e é super humilde, zero ostentação, vive tranquilo, não precisa provar nada pra ninguém. E isso pra mim é riqueza. Ter que alugar Ferrari, ter que alugar até, né, com perdão da frase machista, mas é verdade, até mulher, os caras alugam pra bancar de gostosão, pra bancar de que tem isso e tem aquilo, e isso é uma coisa bizarra, mas a gente vê muito no mercado digital. Isso vai contra tudo que é ensinado no livro Psicologia Financeira, que mostra o quanto que é muito mais ostentação você viver com liberdade, você viver nos seus padrões, e isso sim, pra mim, é o maior achievement, a maior conquista que um empreendedor pode ter, e isso é surreal. O segundo ponto, que é um aprendizado gigante do livro, é um reforço do que pra mim já era um fato, que é o tempo é a chave. O tempo é o que muda tudo, porque você fazer a mesma coisa com consistência e deixar os juros compostos trabalhar, você faz com que aquilo exponencie cada vez mais os seus resultados. Tanto nas finanças como nos negócios, o tempo ele vai te ajudar a escalar, a alavancar, a crescer. Então, na equação do
sucesso, o expoente é o tempo. É o que faz você ter um real sucesso, é você ter tempo e consistência. Terceiro ponto, evite dívidas e saiba gerir o risco. Eu sei que tem muita história de empreendedor. Flávio Augusto começou a Wise, né, a WhatsApp no cheque especial e blá blá blá. Muita gente, né, começou em dívida depois, ou se não, alavancou bastante para crescer e tá tudo bem. Cada empreendedor é um empreendedor, tem um perfil diferente, mas não é o indicado. Falando de forma pragmática, falando do que é a média, muito mais histórias tem de gente que se endividou ainda mais do que de Flávio Augustus. O ponto é que a gente não põe o holofote nas histórias de fracasso, a gente só põe nas de sucesso e isso acaba por enviesar a opinião de todo mundo, porque a gente só vê aquilo que dá certo e acha que o mesmo vai se repetir com a gente, mas você não precisa pagar o preço para ver se vai se repetir com você ou não. Você pode fazer as coisas como tem que ser, com risco calculado, fazendo acontecer, crescendo com cash flow estável e realmente ter muito sucesso. Você não precisa se endividar para crescer, você não precisa se comprometer para ter sucesso. E último ponto, tá? E há um raciocínio que eu até trouxe inicialmente em outro vídeo, eu vou finalizar aqui, que é nós não controlamos nada. A gente acha que a gente tem muito controle, a gente superestima o controle que a gente tem da própria vida, dimensionando, daqui a 5 anos eu quero estar no lugar X, Y, Z, e no livro diz muito sobre o efeito de cauda, sobre como coisas que acontecem na nossa vida que mudam a direção da nossa vida. Então é um exemplo que eu até falei uma vez no podcast do efeito de cauda pro Bill Gates. Bill Gates, ele estava em uma das escolas que tinha computador, dentre as 300 mil escolas nos Estados Unidos, 1% tinha computador na época, em 1964, sei lá quanto que era, e ele estava em uma dessas escolas e teve a capacidade, teve a possibilidade de programar desde cedo, aprender programação desde cedo. Obviamente, pessoas com a mesma oportunidade que ele não fundariam a maior empresa de tecnologia do mundo, mas ele teve exposto a sorte de estar num lugar onde tinha computador numa época que ninguém tinha computador, muito menos avançado naquele nível. E do outro lado, o melhor amigo dele, que estava na mesma escola e teve a possibilidade também de ser um nerd da programação, poderia ser hoje um dos maiores bilionários do mundo, mas ele estava no outro lado do efeito de cauda, no 1%, que quando ele estava fazendo montanhismo, ele morreu. Estava fazendo montanhismo com o pai e morreu. E é até um trauma do Bill Gates, né, que perdeu o melhor amigo no secundário ali na high school, no ensino médio, perdeu o melhor amigo, que poderia vir a ser o sócio dele hoje na Microsoft. Mas o que nos mostra isso? De um lado, o efeito de cauda, a sorte, né? O fator sorte que a gente não controla. O fator sorte de estar no único lugar que tinha computador, um dos únicos lugares que tinha computador no mundo. E do outro lado, mesmo 1%, você tem 1% de chance de morrer fazendo montanhismo e esse menino morreu. Então a gente não controla nada, então a gente tem que parar de superestimar o controle que a gente tem sobre a vida e fazer as coisas com a melhor das intenções e planejado e, né, realmente crescer um passo de cada vez e fazer acontecer. Por isso que esse livro foi tão impactante pra mim, porque ele traz uma visão muito pragmática, uma visão que eu tenho muito mais hoje, depois de ter já testado, feito tanta coisa, ter experimentado tanta coisa, ter viajado. Isso me trouxe um background diferenciado, eu digo. Por isso que eu incentivo muito, também falo isso muito no meu Instagram. Cara, vai experimentar, vai fazer voluntariado, vai viajar, vai testar, vai validar, porque, cara, a vida passa rápido e, é como eu digo, você não tem controle de todas as variáveis, então você precisa mesmo encontrar sua direção nesse sentido e torcer para que o lado da sorte esteja com você e não o lado do azar. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo na sua jornada. É só mesmo trazer esses pequenos insights de um livro brutal. Te recomendo comprar esse livro. Não tem um link de afiliado nem nada disso. Vai na Amazon mesmo. É acessível e, cara, tem leituras que realmente agregam e podem mudar totalmente a sua mentalidade. Então espero que você tenha gostado desses insights do livro Psicologia Financeira. Tamo junto. Vou deixar também a descrição aqui mais resumida do que foi o livro, mais do que eu já falei aqui também. E tamo junto. É só o começo. Senta o dedo no like se foi relevante pra você e se inscreve no canal.